Olá, olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento e data estelar você está assistindo esse vídeo. Espero apenas que o seu dia tenha sido extraordinário, esteja sendo extraordinário ou será extraordinário. Como eu prometi ontem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre como organizar as suas finanças para que você possa acelerar o seu processo de construção de riquezas. Lá atrás eu falei um pouco, na primeira temporada, eu falei um pouco sobre por que deve ser feito isso, né? Como construir essa administração, essa gestão, todas essas coisas que eu falei. E hoje eu vou explicar o como de uma forma prática. Essa segunda temporada, grande parte dela, o que nós estamos fazendo é trazendo a teoria aplicada. E hoje eu vou direto ao ponto. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Acho que o episódio de número 48, 49, já nem sei, já nem controlo, já faço de forma automática, graças a Deus. E da segunda temporada. E é momento de celebrar, né? Porque estamos chegando aí a mais uma bateria de 20 dias entregue a algo. E todas as coisas vão acontecendo. Mas como eu falei, hoje eu vou direto ao ponto, eu só quero dizer uma única coisa. O cabelo do tio e a barba do tio tá grande, concorda comigo? Tem motivos do porquê ela tá grande. E aí o que acontece? Para aparecer na câmera, muitas vezes o que a gente faz? Vai lá e coloca um boné para esconder a barba, arruma a barba, não sei o que e tal. Segura os trejeitos, né? Segura as manias e tudo mais, né? Mania para coçar o nariz quando tá falando. Não quer fazer isso, tal, quer cortar isso. Mas vamos lá. Primeiro, eu esqueci o boné e não vim gravar. Mas o que é o negócio? Isso aqui tem que ser tão simples quanto se eu te encontrar na rua para conversar com você agora, você vai ver eu com o cabelo exatamente desse jeito ou pior, porque eu passei a mão umas 4 vezes aqui antes de entrar online, antes de entrar ao vivo para gravar. E quem me encontrou ali na Ricardo Paranhos agora treinando deve ter encontrado assim, mais ou menos, assim, ó. Assim. Aí. Molhado e tal, etc. E conversando, em algum momento eu tenho certeza que eu dou uma coçada no nariz assim, porque a barba vai cutucando o nariz, o bigode vai cutucando o nariz, coça e tal. Eu fiz aquela mania de fazer assim, passar a mão no cabelo, sei lá, mexer no relógio, né? Passar a mão na barba assim. Se eu te encontrar para reunir com você, para falar de negócios, ou se eu te encontrar agora na rua, se você tivesse me encontrado agora na Ricardo Paranhos e a gente fosse conversar, eu iria fazer essas coisas? Com toda certeza, sim, porque aqui é tranquilo. Estou dirigindo, estou conversando assim como se você estivesse do meu lado aqui no carro agora conversando comigo. A diferença é com uma câmera ligada. E o que eu quero dizer sobre isso que não tem nada a ver sobre finanças? Que a gente às vezes coloca um negócio, né, no ligar a câmera, porque a vida inteira a mídia, as pessoas estavam muito engomadinhas, muito organizadinhas e muito tal, né? E falam muito preparado e trava e tudo mais. Então, assim, tem que ser super tranquilo. Ai, esse negócio aqui. Por quê? Porque a diferença é que eu encontro mais pessoas através dele. Então, aqui pessoalmente eu encontro, sei lá, umas 10 pessoas por dia, 15, 20, dependendo do dia, né? Tem alguns finais de semana eu encontro 1.500 pessoas no dia, mas falo com 500, sei lá, 700. Aqui me permite falar com mais pessoas a mesma coisa, entende? Era só sobre isso mesmo que eu queria dizer, né? Então, e se você quisesse, pode perguntar, você pode brincar, igual o Léo brincou comigo, ele falou assim, aí, você tá deixando a barba lenhador? Eu falei, cara, não sei o que eu tô fazendo, não. Mas tem os motivos pra isso aí e tal.
E tá tudo bem. Eu até tô pensando em deixar grandão mesmo e depois ver qual que é o corte que eu vou fazer. Então vamos lá, vamos falar sobre como organizar as finanças para acelerar o processo de construção de riqueza na sua vida. Lá na primeira temporada, aí ó, Costa, tá vendo? Lá na primeira temporada, eu falei sobre por que é interessante administrar a sua vida financeira, né? Então, gerir o seu dinheiro, gerir o que entra, gerir o que sai. E quando eu converso assim, é ruim, mano. Aí nessa hora o presente vai me incomodar, eu vou ter que fazer. Nem que seja o bigode que faz bigode e tal, e deixa ela grandona assim, ajeita ela para ela crescer mais, ajeita o cabelo para crescer mais. Por que você deve gerir o que entra, o que sai, para onde vai, de onde veio, para onde foi? E aí hoje eu quero te explicar, dar nome, né? Falei sobre isso. E hoje eu quero te explicar exatamente a técnica aplicada que eu fiz e deu certo. E eu vou te mostrar o processo evolutivo dela ainda também. Aí se você vai fazer ou não, aí já é uma questão sua, o problema é seu. Mas eu já falei sobre isso lá na primeira temporada. Não importa o quanto você ouve, o quanto você assiste, o quanto você vê, importa o quanto você faz. Então, que eu terminei em todos os outros vídeos que se falavam de fazer dinheiro ou economizar dinheiro. Você não precisa fazer. Se você precisasse fazer, você faria. Ponto final. Então, como que é? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa dar nome ao dinheiro. E colocar cada dinheiro no seu devido lugar. Baseado no que eu vou te ensinar, que é extraído da composição de 2 livros que se permearam ao longo do tempo. Um deles se permeou, inclusive, há 2000 anos atrás. Então, ele foi escrito em tabuinhas e que dão certo. Então, é aquilo que eu falo, né? O que dá certo é o que se prova ao longo do tempo. Eu poderia reinventar o que fazer, porque automaticamente eu criei o meu método e vou te falar sobre isso, ou poderia só reinventar os nomes, mas eu quero falar sobre estes livros. Quero dizer para você que estes livros são bons e os aprendizados que serão compartilhados aqui foram extraídos da prática destes livros. E porque se você quiser ler, você poderá lê-lo, que são O Segredo da Mente Milionária. Olha o nome. Os Segredos da Mente Milionária. Não é o segredo da mente rica, da riqueza, nem nada disso. E o outro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa que você precisa fazer antes de mais nada é dar nome ao dinheiro e colocar cada qual no seu lugar. Quais serão esses nomes? Anota aí. Vamos ver se eu lembro de cabeça aqui, porque sem papel e caneta dá uma loucurinha. Investimento, conhecimento, doação, diversão, despesas, poupança. Beleza? São 6 itens. E o que eu vou fazer após isso? Eu vou selecionar uma parte do dinheiro para cada um desses itens. Então eu vou distribuir da seguinte forma, primeiramente. 55% do que entra, por exemplo, você tem lá uma receita mensal de R$3.500. 55% do que entra disso, e eu não sei quanto que é porque eu estou sem calculadora, mas vai dar alguma coisa próxima de 1.750, 1.900. Serve para as despesas do custo da minha vida. Exemplo: água, aluguel,
energia, alimentação, né? Compras do supermercado, que mais? Despesas médicas, despesas com remédio, telefone, todas essas coisas que é o custo para eu viver. E aqui o negócio já fica feio, porque se você ganha R$3.500 ou faz R$3.500 e o seu custo para você viver hoje está em R$3.000, alguma coisa está errada e você vai aprender sobre isso agora. Então, aí já entra o ponto. Então, o que eu preciso fazer se ao fazer esse 55%, eu entender que meu custo está muito mais alto do que o que eu faço? Você tem duas alternativas: aumentar a receita ou diminuir o custo de vida. Fica a seu critério o que você quer fazer. E para os outros, nós vamos fazer a seguinte distribuição: 10% desse valor, ou seja, R$350, vão para os investimentos. 10% mais R$350 vai para o conhecimento. 10% vai para a diversão. E 10% vai para a doação. 5% para a poupança. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso em envelopes. Como atualmente hoje o dinheiro é digital, você pode fazer de um jeito que eu fiz, que são fazendo cartão em 6 bancos digitais. Banco digital mesmo não tem custo nem nada, você faz 6 cartões em 6 bancos digitais e separa cada banco para um tipo desses dinheiros. Qual é a regra? O dinheiro entrou, a primeira coisa que você faz é pagar o investimento. Separar o investimento. Essa é a primeira coisa que você faz. Depois você tira os 55% para a despesa. E a outra coisa é separar a diversão. Quais são as regras? O investimento é a primeira coisa que você separa e paga. E a diversão você tem que torrar esse dinheiro. Torrar. Não pode sobrar. Todas as outras coisas, no determinado momento da sua vida, isso já é uma regra. Armazenamento cheio, problemas de percurso, faz parte. Como eu vinha dizendo, isso é uma regra minha, da minha aplicação, e eu que instituí isso dentro da minha forma de educar, durante um período inicial, enquanto eu estou aprendendo a executar esse tipo de teoria, de técnica, eu posso modular algumas coisas. Por exemplo, eu posso colocar o da doação como despesa, mas me comprometer a me doar com o meu tempo para ajudar as pessoas. A reverter, às vezes, quando eu fizer alguma coisa, numa doação de alimentação. A fornecer o meu tempo, a minha mão, o meu serviço para ajudar na minha comunidade, por exemplo. Tá? Isso é possível ser feito. E a poupança, eu posso subir ela para diminuir ela para 5% ou tirá-la também, caso eu não queira nada naquele momento. Tá, eu não estou querendo comprar uma televisão, não quero trocar o carro, não, nada disso. Então qual que é a função da poupança? A função da poupança ela é exatamente isso. Eu quero comprar uma televisão nova. Então então eu vou tirar o da poupança e essa televisão eu vou pagar ela daqui 9 meses. Ou perdão, talvez seja 9 meses, se for R$350.
Poxa, eu vou demorar 9 meses para comprar uma televisão. Você vai pagar ela 12 vezes se você for de acordo com o que as pessoas assinaram para você. A diferença é que você vai pagar juros. E juros não se paga. Juros se recebe. E se você ainda não sabe trabalhar com cartão de crédito e tudo mais, é recomendável que você não faça isso. Sabe aquela história de cartão de crédito não é dinheiro? Realmente não é. Mas ele pode ser no momento certo. Então, no momento certo, você pode ter um cartão de crédito de 10 mil reais, um salário de 3.500 e você considerar que você tem 13.500 reais de receita. Mas no momento certo, na hora certa, do jeito certo. E o conhecimento, é interessante que você não suspenda ele, porque é ele que vai te levar para o próximo nível. Então, mas quer diminuir para 5% porque precisa ajustar no canal das despesas agora? Tudo bem, sem problemas, diminua. Mas não tire-o. Diminua para 5%, mas não tire-o. Por quê? Porque é interessante que você esteja em evolução constante em relação ao seu conhecimento e a se desenvolver como pessoa. Entende? Então, não é recomendável que você tire. Mas a doação você pode fazer esse ajuste e a poupança você pode retirar ou fazer esse ajuste caso você não queira nada naquele momento. Sendo assim, a sua parte de despesa vai então para 70%. Fica 10% para a diversão, 10% para o investimento, 10% para o conhecimento. Então, que antes era 1.000 e alguma coisa, nesse primeiro momento, você vai levá-lo para 2.200, 2.300, talvez alguma coisa assim. E só que os outros 3 você tem que manter. E se na hora que eu fizer a conta, ainda assim o meu custo de vida ficou mais alto que esse valor, agora sim, você tem 2 soluções. Ou você diminui o custo de vida, e é interessante que talvez você faça isso, ou você aumente a receita. As duas coisas é interessante. As duas coisas são extremamente interessantes de ser feitas. Eu já fiz as duas e faço quando necessário. Por exemplo, chegou um momento que eu tive que fazer uma análise. Eu diminuo meu custo de vida ou aumento minha fonte de receita? Escolhi aumentar a minha fonte de receita. Porque eu não tenho interesse em diminuir o meu padrão de vida agora. Mas tem momentos que nós temos padrão de vida que diminuí-lo não vai impactar tanto assim. E então, e você vai fazer isso como? Ou com envelope, ou com, no caso, ainda assim você mantém 6 tipos de cartão. Então o dinheiro entrou, você vai lá e faz isso. Você não vai ter que agora começar a gerar mais receita para inteirar a sua despesa, talvez. Você segue com a mesma regra. O dinheiro entrou, você executa esse papel, você executa essa tarefa. O dinheiro entrou, eu executo a tarefa. O dinheiro entrou, eu executo a tarefa. Então quer dizer que a hora que eu fizer 500 reais para aumentar minha receita para cumprir com o meu, com as minhas despesas, ainda assim eu poderia aproveitar somente 70% dela? Exatamente. Exatamente isso. Isso vai aumentar a sua linha de investimento. Interessante que investimento você faça a conta numa corretora e não somente em um banco digital, porque a corretora você não tem acesso, você consegue fazer uma aplicação básica de CDI, alguma coisa assim, mas se é coisa para falar sim, em outro momento, e se faz sentido falar. Mas porque aí na corretora você não tem acesso ao dinheiro, então você não tem o cartão, você não pede o cartão, lógico.
E aí você faz a transmissão imediatamente. Isso vai aumentar o seu investimento, isso vai aumentar a sua receita, isso vai aumentar a sua possibilidade de se desenvolver como pessoa no conhecimento, isso vai aumentar a sua diversão. E isso vai construir a sua mentalidade de milionário e vai acelerar o seu processo de riqueza. Vai, filho, agora que você fez a besteira, vai. Então, perdão, por causa que eu tive que ficar atento ali agora no trânsito, que a moça fez uma besteira e ficou parada, plantada, esperando eu executar a outra coisa. Diversão. Diversão é aquela cervejinha, é o churrasquinho, é o cinema, é o parque, é aquela comidinha fora. Então ela vai estar dentro desse cartão. Então eu vou sair para comer fora, eu levo esse cartão. Eu vou fazer um churrasco na casa dos amigos, eu levo esse cartão. Então, e a diversão você vai torrar ele inteiro. Não pode sobrar nem um centavo. Nem um centavo. Tem que torrar tudo. E o conhecimento é o conhecimento. São os cursos, as mentorias, os acessos, né? E aí existe isso, né? Então, por exemplo, se você tem uma receita fixa de R$3.500 por mês, você sabe que você tem 350 para o conhecimento por mês. Se você quiser financiar alguma coisa, por exemplo, de R$3.500 dividido em 10 parcelas de 350, você pode. Porque o seu cartão do conhecimento estará comprometido com esse tipo de investimento. E o próximo passo é anotar tudo isso. Entendeu? Anotar tudo isso que é feito. Então, entrou R$3.500 de tal lugar, para a conta da diversão foi tanto, para a conta do outro foi tanto, para a conta do outro foi tanto. E eu gastei com essas e essas e essas coisas. Mas você pode usar aplicativo, pode usar planilhas, usa aquilo que fica melhor para você fazer o controle. Mas dê nome e saiba de onde veio, para onde foi e como foi. Beleza, turminha? Esse foi mais um vídeo aqui da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias, segunda temporada, mais um episódio. Se você gostou, eu gostaria que você curtisse para o YouTube saber que o vídeo é relevante, entregar ele para mais pessoas. Eu gostaria que você comentasse para que a gente pudesse interagir, conversar, estar junto, trocar uma ideia, poder se conhecer. E se fez sentido para você, foi bom para você, gostaria que você compartilhasse com outras pessoas para que você pudesse abençoar a vida de outras pessoas, né? Inclusive seria uma forma de você doar. Então, se você não vai doar financeiramente, seria uma forma de você doar. Então eu dou uma bênção que chegou para mim e dou automaticamente uma contribuição para essa pessoa que me abençoou. E recebo por isso também. Beleza? Tamo junto e até amanhã no próximo vídeo da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias.